Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento de um relé de 5 pinos sendo utilizado como módulo para estar fazendo a subida dos vidros elétricos. Uma dica que eu dou, mesmo que você não venha a utilizar esse sistema, assista ao vídeo e entenda o funcionamento da ligação, que futuramente, quando você for trabalhar com relé de 5 pinos ou até um relé tradicional de 4 pinos, você vai ter uma visão diferente sobre o funcionamento do relé. Nós temos aí no diagrama a representação de um relé de 5 pinos. Seus pinos são 86, 85, que é o positivo e negativo da bobina, o 30, o 87A e o 87. Como vocês podem ver na imagem, a linha amarela representa uma ponte. Então, por padrão, o relé ele já tem uma ligação direta do pino 30 para o 87A. Ou seja, se eu colocar uma tensão de 12 volts no 30, eu com os outros pinos desligados, essa tensão já vai passar automaticamente para o 87A. Se eu colocar uma tensão negativa, a mesma coisa, vai passar a tensão negativa para o 37A. Um exemplo mais grosseiro, né? Nosso relé é de 12 volts, mas vamos dar um exemplo. Se eu colocar 200 volts, ele vai passar os 200 volts para 87A. Se eu colocar no 30, os 200 volts, certo? Só para que vocês venham assimilar melhor. Na medida em que a bobina é alimentada, ou seja, o pino 86 e o 85, eles recebem positivo e negativo, essa ponte vai levantar do 30 para o 87, removendo do 87A. Ou seja, minha tensão de 12 volts que está entrando no 30 deixou de ir para o 87A e está indo para o 87. A gravura nos mostra um exemplo de uma ligação de vidro elétrico simples, sem utilização de módulos adicionais. Esse é um tipo de acionamento comum utilizado em vários carros. Podemos perceber que no interruptor nós temos o fio preto, que é o descanso negativo, e o pós-chave. Saindo do botão, nós temos o fio de subida e o fio de descida. Como esse interruptor trabalha com descanso negativo, tanto o fio azul de subida e o fio vermelho de descida, eles vão ficar com a tensão negativa, pausados, até que seja pressionado o botão do interruptor. Se eu aperto o botão para subir, ele vai pegar essa tensão positiva do pós-chave e vai passar para o fio azul. Então o fio azul ele não vai estar mais descansando, ele vai pegar a tensão do pós-chave e vai alimentar o fio azul de subida, que vai ser positivo, e o fio de descida continua descansando no negativo. Se eu pressionar o botão para descer, o processo será ao contrário. O meu fio de subida vai ficar descansando em negativo e a tensão pós-chave, que é o positivo, vai passar para o fio de descida, fazendo com que o motor desça. Esse é um tipo de motor que ele trabalha com reversão, que quer dizer, ele nos mesmos fios, com apenas 2 fios, ele faz a subida e a descida, na medida que eu inverto a polaridade. Se você tem dúvida do funcionamento dos interruptores de vidros elétricos, clica no vídeo que está aparecendo agora na tela. Agora nós temos um exemplo de ligação de relé em vidro elétrico. Podemos perceber que
que foi feito um corte aí para o fio dos motores. O meu esquema estava como anteriormente e eu coloquei um relé, que é basicamente para evitar o desgaste do meu interruptor, pois ele é um interruptor de potência, então com o tempo é bem provável que ele dê problema. Quando eu utilizo o relé, eu vou tirar a potência, o peso do meu interruptor, e o relé que vai fazer papel, de módulo. Então vamos lá, as ligações. Como foi explicado no slide anterior, os dois fios precisam estar descansando em negativo. Então vocês podem ver que o 87A ele está aterrado. O 86, que é o negativo da bobina, e o 87A eles estão aterrados. Então o que acontece? Quando meu relé não recebe tensão positiva e negativa na bobina, ele vai ficar descansado, vai ficar pausado, certo? Em negativo, porque o 87A está sendo alimentado com negativo. Na medida que eu pressiono o interruptor, ele vai pegar a tensão do pós-chave, 12 volts, e vai mandar para o 85. Por sua vez, a ponte é levantada do 87A para o 87. O 87 está ligado no positivo, direto da bateria, então ele vai fazer a alimentação do motor. Nós temos aí dois relés, um para subida, um para descida, certo? Esse tipo de ligação é justamente para remover o peso do meu interruptor, e além disso, para fazer a descida e a subida também pelo alarme, que eu vou estar mostrando para vocês logo em breve. Como existem alguns carros que trabalham com descanso positivo, a gravura mostra como é feita a ligação. Será ao contrário, já que quando eu pressionar o botão para subir ou para descer, ao invés de me mandar o pulso do pós-chave, ele vai mandar o negativo. Eu aperto para descer, ele manda o negativo. Eu aperto para subir, ele manda o negativo, e já tem um positivo lá descansando no fio do motor. Então a ligação é bem parecida, só mudou a ordem. O 86, que é o negativo da bobina, vai receber lá no interruptor. O 85, que é o positivo da bobina, e o 87A, que tem a comunicação direta com o pino 30, eles vão estar ligados no positivo da bateria. O 87 eu vou ligar no negativo. Então toda vez que eu aciono lá o botão para subir ou para descer, vai vir uma tensão negativa para o 86, fazendo com que a minha bobina, ou seja, a minha ponte, saia do 30 e vá para o 87. Por sua vez, o 87 está ligado no negativo, então ele vai passar para o 30 uma tensão negativa, que vai fazer par com o positivo que está descansando o outro fio. Bom, para estar levantando o vidro pelo alarme, vamos precisar também instalar dois diodos, um N4004. Então o funcionamento do diodo é o seguinte: ele tem o anodo e o catodo, representados o anodo pelo A e o catodo pelo K. O diodo faz com que a minha tensão vá, mas não volte, não dê retorno.
Ou seja, o positivo passa pelo anodo, vai para o cátodo até chegar ao seu destino final, mas ele não volta. Dando um exemplo mais grosseiro, a escada é o anodo e a parte da escorregadeira é o cátodo. As crianças está representando a tensão positiva. Ela pode subir a escada, descer e escorregar, mas elas não podem retornar pelo mesmo lugar onde elas desceram. Elas vão ter que arrodear e subir novamente pela escada. Mais ou menos assim o funcionamento do diodo. O positivo passa, mas não volta. Nós já temos aí a gravura como vai ficar o esquema para subir o vidro com um diodo, apenas um relé para o fio do vidro, porque nós vamos fazer apenas a subida. Aqui nós já temos as ligações completas. Podemos perceber que tem dois diodos. Tem o diodo que vai no fio de subida. Por que ele vai para o fio de subida? Porque por padrão o botão aqui ele descansa em negativo. Então vou precisar jogar um pulso para poder levantar o vidro para 85. Então se eu não tivesse diodo, vai fechar curto. O positivo, que é esse fio vermelho, vocês estão vendo aí na pontinha dos diodos, com negativo. O diodo que está no fio azul forte positivo do botão, ele está fazendo o seguinte papel. Esse botão aqui ele é para chave, então eu só iria conseguir fazer a subida do vidro pelo alarme com o pós-chave ligado. Então o fio de subida do alarme ele libera um pulso negativo, então não iria adiantar nada eu colocar esse pulso negativo no 85, pois ele precisa de um pulso positivo para fazer com que o vidro suba. Então tem esse relé de 4 pinos que ele só está fazendo a conversão, ele está convertendo o pulso negativo em tensão positiva, de acordo com o diagrama. Então esse positivo ele vai para o diodo do botão, positivo do botão, que é o pós-chave. Por que ele está vindo aqui? Porque se eu simplesmente colocasse aqui direto, quando eu ligasse, ativasse o alarme, ele iria ativar, mandar atenção aqui, ia retornar para o pós-chave, ou seja, o painel ia ligar, a bomba de combustível ia trabalhar durante 3 segundos, porque o positivo retornou lá para o pós-chave, então ele ia reconhecer como se a chave estivesse na ignição, certo? E o outro diodo no 25, o azul fraco, é porque esse fio aqui, por padrão, esse interruptor, ele descansa em negativo. Então se eu colocasse aqui sem um diodo, quando eu não estivesse apertando o botão, ele vai ficar aqui em negativo e aí vai fechar curto, positivo com negativo. Com o diodo não, ele não permite que o positivo volte para poder fechar o curto. Lembrando que o alarme ele precisa liberar um pulso de 10 segundos para fazer o levantamento dos vidros. Eu particularmente acho que não vale a pena você estar fazendo esse esquema com relé, já que você consegue encontrar vários módulos de vidro elétrico em um preço bem acessível. Fica mais aí essa aula aí de teoria, para que vocês possam entender um pouco mais sobre relé, sobre diodo,
beleza? Então é isso aí, pessoal. Se puder dar um like no vídeo, forte abraço.